Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa. É um grande prazer estar aqui comemorando no escritório Rui de Melo Miller 51 anos de atividades. O escritório começou, né, na área empresarial portuária, permanece com especialização nessa área, mas evidentemente que ampliou para outras especializações. Estou aqui com o doutor Lucas Miller, que está comentando conosco, né, que hoje foi uma data para comemorar somente com os colaboradores, porque se for convidar os clientes de 51 anos, eu acho que a Vila Belmiro não seja o suficiente, né? Realmente é difícil, né? Uma história tão comprida, você vem colhendo relacionamentos, fazendo amizades e clientes. Então, hoje o dia, na verdade, é para comemorar esses 51 anos aqui com o nosso pessoal interno. Estamos aproveitando para lançar aqui um novo espaço, onde vamos conseguir receber todos juntos, para que possamos ter conversas e fazer o direcionamento dos mais jovens e conseguir tocar aí mais 51 anos se tudo der certo, né? Sem dúvida. E olha, é sempre um prazer para mim, como jornalista, né, fazer matérias nesse sentido, porque são matérias que trazem informação ao público. Eu vou explorar ao máximo aqui. Cada um dos profissionais, eles têm áreas segmentadas, né? Quando teu pai inaugurou há 51 anos atrás, essa área portuária já era tão pujante assim? Já tinha um potencial de crescimento, especializações nessa área? Então, na verdade, a área predominante no início era a área marítima, por força da atividade portuária, ser desenvolvida exclusivamente pela Codesp, nessa época, antes da privatização. Que era estatal. Então, o que acontece? Começou justamente com a atividade marítima. E com a privatização dos portos em 93, eu costumo brincar que a gente desceu do navio e desembarcou no porto, começando com a Santos Brasil, trabalhando com os operadores portuários que estavam iniciando aí no processo, o Teconde, a Local Frio, o Grupo Libra. Sim, então, e desde então, com os arrendamentos portuários, com o crescimento e agora com essa enorme onda de investimentos em infraestrutura, então o escritório vem junto com esse crescente, abrindo novas áreas, incrementando as áreas atuais. E aí chega um momento exatamente em que a especialização nessa área empresarial portuária, ela se mantém, ela se solidifica, mas começa a abranger outras, até por força de reivindicação. As pessoas falam, olha, eu quero ter um problema na área civil, um problema na área trabalhista. O escritório cresceu nessa linha? Claro. Hoje estamos enfrentando aí o desafio do direito regulatório, com o fortalecimento do ANTAC, com o nascimento do Supercad, o início das transações aí de compra e venda, aquisições e fusões na área portuária. E aí especialização é a palavra de ordem, né? Porque são negociações de milhões e às vezes chegam até a bilhões, né? Quer dizer, a credibilidade que o escritório tem, de fato, são contratos muito complexos, muito minuciosos, né? Sem dúvida. E nós temos também a questão dos due diligence, das diligências legais necessárias no processo de aquisição, para você ter certeza do que você está comprando, ter certeza do que você está vendendo, qual o potencial passivo, qual é o potencial ativo. Então, tem todo um trabalho aí para o advogado, para o contador. Quer dizer, Santos tem um futuro muito promissor aí para os profissionais liberais nesse aspecto. E aí, para falar em futuro, vocês têm, né, como característica, e aí eu estou colocando imagens de um pessoal muito jovem, né? É uma característica do escritório dar oportunidade a esses recém-formados. Nós precisamos hoje de pessoas especializadas. Então, quanto antes nós começarmos o processo com elas, melhor. Então, a empresa hoje oferece aulas de inglês em company, com pessoas nativas na língua inglesa. O escritório está preocupado com a questão da sustentabilidade. Acabou de depositar o seu inventário de carbono com a respectiva compensação dos créditos de carbono adquiridos de uma hidrelétrica do Mato Grosso do Sul. Depositamos esse inventário de carbono junto ao GHG Protocol, que da Fundação Getúlio Vargas. Exatamente, que a Fundação Getúlio Vargas está aí capitaneando. Então, em agosto já deve estar publicado já. Esse protocolo é um protocolo que, doutor, me corrija se eu estiver errado, mas é uma espécie de prestação de contas, né? Da emissão de poluente que é feita pela empresa e a respectiva compensação disso com plantio de árvores, com financiamento dessa sustentabilidade. E é o primeiro escritório do Brasil que participa desse protocolo. Na verdade, nós somos os primeiros a depositar, muito embora hajam outros escritórios fazendo o levantamento. Sim. Mas além disso, nós também, recentemente, junto com o Greenpeace, organizamos uma coleta de assinaturas para o Desmatamento Zero. Nós trabalhamos também com o Greenpeace nas questões ligadas aí, quando as manifestações têm algum tipo de repercussão, a gente acaba prestando aí um auxílio aos profissionais e às pessoas envolvidas aí no Greenpeace. E internamente vocês também têm um trabalho de incentivo muito interessante, né? A prática esportiva e também a cidadania corporativa, né? Vocês incentivam os colaboradores a participarem de ONGs, a colaborar com o meio ambiente, a se integrar com a comunidade, né? Sem dúvida, nós permitimos que as pessoas dediquem parte do seu tempo de trabalho para poder colaborar com projetos sociais. Recentemente fomos responsáveis pela festa junina do grupo de apoio dos portadores de câncer. Foi maravilhoso ver as pessoas lá com
passando por um momento tão delicado de suas vidas e você poder ir lá, levar uma palavra, levar um abraço, levar uma delicadeza, então foi muito bom. Olha, outro profissional que leva adiante, né, o trabalho do Dr. Rui de Melo Miller, o Dr. Tiago Miller, que está aqui também, certamente feliz, né, com esse momento que veio o escritório, completando 51 anos, ampliando, né, com todos os motivos para comemorar, né, Dr. Tiago? Pedro, muito feliz, né? Estamos hoje comemorando 51 anos. Acredito que meu pai jamais imaginou que fôssemos chegar, né? Seguir os passos dele, chegar aos 51 anos. E hoje num momento especial porque nós estamos ampliando as nossas instalações e, né, felizes aí com a ampliação da área trabalhista portuária e com a criação desse espaço comum para que nós possamos aí celebrar, fazer reuniões, receber clientes. Doutor Tiago, me diga uma coisa. Alguns anos atrás nós vimos assim, toda e qualquer profissão, em especial na área dos profissionais liberais, o profissional se formava e aí passava a atuar no seu segmento, muitas vezes, né, se especializava em determinada área. Hoje em dia a faculdade não termina o ciclo, né? Quer dizer, a faculdade é um período, é um estágio, porque a necessidade de atualização, de participação em congressos, de capacitação é diária, é eterna, durante toda a vida do profissional, né? Pedro, vou responder com uma frase que meu pai me disse. Falou: Tiago, você quer estudar direito? Então, vou te fazer uma pergunta. Você quer estudar pro resto da tua vida? Porque direito você tem que estudar pro resto da sua vida. E ele tinha toda a razão. Já naquela época, né? Quer dizer, eu tô aqui já hoje completando 20 anos no escritório. Olha só. E, então, assim, então tô respondendo para você o seguinte, Pedro. E a economia hoje está diversificada. Sim. Felizmente, Santos está respirando outros ares, né? E é fundamental o conhecimento. E o conhecimento profundo, ele é o sinônimo da especialização. Então nós já direcionamos os nossos estagiários, desde que eles entram para algumas áreas, né? Embora por natureza o direito marítimo ele seja um direito multidisciplinar. Acaba atingindo todas as outras áreas. Você passa pelo direito administrativo, hoje pelo regulatório, ambiental, civil. É um plexo aí de relações que nós estamos aí nos especializando já há 51 anos para poder atender. Doutora Daniele Bredariol, doutor Lucas Renio e doutor Juarez Camargo, eles são os responsáveis, não é, pela área trabalhista e também responsáveis por essa festa de hoje, que comemora 51 anos de atividade do escritório, mas também, não é, a ampliação dessa área que vem crescendo bastante e para vocês seguramente é um motivo de muito orgulho. Radiografia de um trabalho bem realizado, né, doutora? Ah, com certeza. Nossa, a área trabalhista aqui no escritório cresceu muito, assim, em pouco tempo e agora a gente está inaugurando essa nova sala, esse novo espaço que está maravilhoso. E, doutor Lucas, o que me disseram foi o seguinte, olha, uma das grandes celebrações também é o fato de ter agora uma sala de reuniões, né, que comporte todo mundo. Não que a anterior fosse pequena, mas é que o número de colaboradores tem sido cada vez maior, não é? Sem dúvida, Pedro. Isso nos orgulha muito. Uma sala proporcional à magnitude do escritório e isso visa também atender melhor aos clientes. E quando a gente fala em demanda trabalhista, em justiça trabalhista, muitas pessoas acabam levando a lembrança a situações individuais, né? Mas as situações coletivas são muito frequentes também, não é? E aí vocês têm necessidade, né, doutor Juarez, de reuniões com sindicatos, com empresas e a estrutura do escritório agora ampliada favorece muito isso, não? Exatamente, né? Tudo leva para a gente atender essa demanda coletiva, é uma área que a gente tá buscando atuar com mais força, apesar do nosso amigo Lucas Renio aqui ser o responsável por essa área, mas estamos nos preparando, aptos. E paralelamente a isso, tem muitas ocasiões também que o trabalhador não tem conhecimento dos seus direitos, né? E o advogado trabalhista acaba, principalmente em ações coletivas, atuando muito bem nisso. Eu já tive conhecimento de pessoas que receberam a notícia de que teriam um valor a receber, né? Até em função de planos econômicos que surgiram, que
que foram verdadeiras surpresas, e valores muitas vezes significativos, né, doutor Daniel? É gratificante para vocês também poder requerer, reivindicar esses direitos de quem realmente os tem, né? Com certeza. Muitas vezes as pessoas não realmente sabem o que elas têm direito e o advogado busca alertar, e também as empresas, né? O que realmente eles devem fazer, como eles devem proceder em relação aos funcionários, as mudanças na lei, na legislação, então é muito importante. Hoje existe já uma respeitabilidade, uma credibilidade, já existe uma consciência melhor da sociedade em relação à necessidade de busca do advogado trabalhista? Essa questão é muito importante. A Justiça do Trabalho nos últimos anos passou por grandes transformações, muitas questões que eram julgadas antes pela Justiça Civil passaram a ser julgadas pela Justiça do Trabalho. Essa questão de utilizar a justiça como realmente deve ser utilizada é uma preocupação geral. Aqui no escritório nós procuramos sempre bater nessa tecla quando percebemos que existe alguma ação que pede algo que não é devido ou que foge da razoabilidade, nós sempre pedimos a aplicação de multas, sempre alertamos os juízes para que a justiça realmente seja utilizada como deve ser. Legal. Doutor Juarez, uma coisa que nós estamos comentando aqui é a respeito da união, né, da coesão que existe nesse grupo, que é um grupo que cresce a cada dia, que deve crescer mais agora, né, com a ampliação do espaço físico, e vocês têm atuação fora do trabalho, né? Vocês têm atuação de incentivo à prática do exercício físico, de cidadania, de responsabilidade ambiental, isso tudo acaba tornando o escritório muito moderno, né? A nossa responsabilidade não se restringe aqui dentro do trabalho, né? Nós temos que mostrar, trabalhamos com pessoas muito jovens, então nós temos que mostrar que o trabalho é importante, a família é importante, o coleguismo é importante, acima de tudo os valores são importantes. Felipe Amorim e Dr. Rafael Ferreira, eles são sócios, diretores aqui do escritório na área civil, né? E hoje, o escritório completando 51 anos, o que a gente estava comentando, né, doutor Luiz Felipe, é exatamente essa atmosfera de jovialidade, de juventude, de modernidade que o escritório, apesar de muito tradicional, mantém e faz questão de ser uma das características, né? Com certeza, o escritório ele tem jovens, digamos assim, relativamente jovens, muito jovens, mas ele também é um escritório tradicional, né? Está completando uma banca aí importante da advocacia que teve a sua história, né? O início da sua história, e hoje a gente mantém, né, esse espírito jovem, quer dizer, escritório que tem os seus 51 anos, né? Tem essa tradição, essa forma de trabalhar da advocacia, que é uma forma que tem que ser preservada, né, que o pessoal prestigia, os clientes acham importante, tudo, mas ele não deixa de ter também a força, né, a vontade de vencer desafios e as ideias inovadoras. Então tudo isso faz realmente parte do escritório. A gente imagina, não é? Porque aqui foi onde tudo começou, não é? Há 51 anos atrás. E a gente imagina o número de papéis, né, e de processos que existiam antigamente. Hoje o escritório está completamente informatizado, né? E isso facilita, se é que se pode falar em facilidade na área de vocês, mas acaba facilitando muito o trabalho dia a dia, não é? Isso facilita bastante. A preocupação com a digitalização de documentos envolve a questão ambiental, de sustentabilidade, e o próprio judiciário ele vem nesse caminho de digitalização de processos eletrônicos, e o escritório tem e vem se adaptando muito bem a isso. A área civil é uma área extremamente abrangente, né? Desde o litígio ali de uma derrubada de um muro entre dois vizinhos, até grandes fusões, grandes negociações entre empresas, né? A população em geral tem noção do que procurar. Olha, o meu caso é um caso, claro que quando é trabalhista é natural que ele tem, mas em outras áreas ele tem essa noção, essa orientação? Olha, Pedro, eu sinto assim, que o cidadão ele tem uma certa dificuldade, né? Assim, porque tem questões aí técnicas e às vezes, por exemplo, ele vem falando de trabalhista, mas na verdade é previdência. Quando a gente recebe o cliente, né, e ele vem, conta uma questão, a gente tem por costume fazer isso, escuta, ouve a história, para que a gente possa apresentar, por exemplo, direcionar, falar, olha, vamos lutar pelo seu direito, vamos lutar por aquilo que é o seu interesse. Então, a questão é por aí, o pessoal tem dificuldade, mas acho que isso é normal
normal, porque o direito ele tem ficado muito abrangente, né? E aí realmente acho que, né, é difícil você ter uma noção assim tão precisa. A vantagem do escritório ter várias especializações traz esse benefício também, né? De repente esse cidadão que vem aqui requerer algum direito, que vem aqui questionar a respeito de algum tipo de problema que ele tenha tido, se não for na área que ele procurou, vocês podem redirecionar e aí ele realmente está bem atendido, né? Claro, o escritório atende diversas áreas justamente por isso. Dentro do escritório, advogados especializados em diversas áreas justamente para isso, para poder ter um corpo mais adequado às várias necessidades que hoje existem, né?